Sabe aquela discussão que simplesmente não sai da cabeça de quem é fã de Dragon Ball Super? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos maiores e se de toda a saga. A tão sonhada fusão do instinto superior com o ego superior. Então, o nosso papo aqui vai ser o seguinte. A gente começa entendendo por que essa ideia mexe tanto com a imaginação de todo mundo. Depois vamos definir direitinho o que é cada uma dessas formas, para então chegar no X da questão, o conflito entre elas. A partir daí, a gente explora as teorias geniais da comunidade para resolver esse paradoxo. E para fechar, fica a pergunta no ar. Será que essa fusão um dia vai acontecer? Olha, a internet tá pegando fogo com essa possibilidade. Fãs, artistas, tá todo mundo imaginando o que aconteceria se a gente juntasse as formas mais poderosas do Goku e do Vegeta. A gente tá falando de um guerreiro que muito provavelmente deixaria até os deuses da destruição para trás. E a expectativa não é pouca, não. A ideia é que essa fusão criaria um ser com uma força que a gente nunca viu antes. Alguém capaz de, sei lá, olhar de igual para igual pro Bills, ou quem sabe até mesmo superar o poder dele. A parada é séria. Ok, pra gente entender o tamanho desse quebra-cabeça, a gente precisa dar um passo para trás e analisar as peças. O que são exatamente esses dois poderes? Porque no fundo, eles são como água e óleo, duas filosofias de combate que não poderiam ser mais diferentes. Primeiro, tem o instinto superior do Goku. Essa é a técnica dos anjos, certo? É aquela coisa de esvaziar a mente, de ficar totalmente zen e deixar o corpo lutar sozinho. É pura reação, sem pensar, sem hesitar, o corpo simplesmente sabe o que fazer. Já do outro lado, numa pegada completamente oposta, vem o ego superior do Vegeta. Esse é o poder dos deuses da destruição. Aqui a ideia é mergulhar de cabeça na batalha, na fúria, na destruição. E o mais doido, quanto mais dano o corpo leva, mais forte o espírito de luta fica. É literalmente usar a dor como combustível. Então tá aí o grande problema, bem na nossa cara. De um lado, mente calma contra mente em fúria. De outro, evitar o dano contra usar o dano para ficar mais forte. É a técnica dos anjos contra a técnica dos destruidores. Não tem como ser mais oposto que isso, né? É um verdadeiro paradoxo. E é justamente por causa dessa oposição toda que o debate na comunidade de fãs pega fogo. A grande pergunta que não quer calar é: dá mesmo para combinar duas coisas que são literalmente o contrário uma da outra? Quem diz que essa fusão é impossível, geralmente usa um argumento bem lógico. Pensa só, como é que um único guerreiro vai ter ao mesmo tempo uma mente completamente calma e uma mente totalmente turbulenta? Parece que uma coisa anula a outra. É isso. O coração do instinto superior é o controle absoluto das emoções. Já o do ego superior é justamente se entregar à fúria da batalha. Basicamente, não dá para estar nos dois estados ao mesmo tempo. É como tentar acelerar e frear o carro com toda a força simultaneamente. Mas se fosse simples assim, a gente não estaria aqui, né? A criatividade dos fãs não tem limites. E com o tempo, surgiram umas teorias muito, mas muito boas sobre como um guerreiro fusionado poderia sim resolver esse quebra-cabeça. E tem de tudo um pouco, olha só que legal. Tem gente que aposta numa forma de equilíbrio, sabe? Algo totalmente novo que pegaria o melhor dos dois mundos. Outros pensam numa coisa mais estratégica. O guerreiro ficaria trocando entre uma forma e outra no meio da luta. Ah, e tem uma teoria que eu acho genial. A de que o novo instinto superior do Goku, aquele que ele usa com as emoções, seria a peça que falta, a ponte perfeita para conectar com o ego superior. E essa teoria da troca é uma das mais famosas porque ela faz muito sentido. Imagina só a cena. O guerreiro tá lá usando o instinto superior, desviando de tudo, parecendo intocável. De repente o inimigo consegue acertar um golpe muito forte. Só que em vez de ser um problema, pá! O ego superior entra em ação na mesma hora, usando aquele dano para deixar o guerreiro ainda mais poderoso. E aí, mais forte do que antes, ele pode voltar pro instinto superior e partir para cima. É, uma estratégia simplesmente perfeita, né? Ok, já falamos da lógica dentro da história, mas vamos ser sinceros. Existe uma outra força em jogo aqui, uma que talvez seja até mais poderosa. A própria necessidade que a história de Dragon Ball tem de evoluir e, claro, o hype que isso gera. Se a gente parar para pensar, faz todo o sentido narrativo. Juntar o poder máximo dos heróis para enfrentar um vilão que está em outro patamar de poder, isso é Dragon Ball puro. É o tipo de acontecimento que gera uma expectativa gigantesca, que movimenta a história e os fãs. Seria épico demais para simplesmente não acontecer. Isso nos deixa com a grande questão para a gente ficar pensando. Será que essa fusão é o próximo passo inevitável da história? Algo que está sendo construído aos poucos bem debaixo do nosso nariz?
Ou será que vai ficar para sempre só no campo da imaginação, como um dos maiores e mais incríveis e se que a comunidade de fãs já criou?